Pastor, por que você apoiou o PT nas eleições, sabendo que esse partido é a favor das drogas? Eu não apoiei PT, irmão. Para com bobagem. Eu não apoiei PT. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Eu não apoiei PT, não apoiei partido nenhum, não apoiei nenhum político, não apoiei nenhum candidato. Nunca apoiei candidato nenhum. Nem nas minhas redes sociais, nem em minhas pregações, nem em púlpito, nem em canto nenhum. Nunca, nunca. Se isso é um pecado, e eu vejo como pecado sim, essa militância política, essa militância partidária da igreja, eu vejo sim como pecado, mas esse pecado eu não devo. Graças a Deus, esse pecado eu não devo. Eu tenho pregado o evangelho e infelizmente algumas pessoas têm distorcido e têm tentado me nivelar por baixo. Algumas pessoas têm tentado me jogar, me diminuindo, tentando manchar a minha reputação, tentando me descredibilizar, né? E aí, para me descredibilizar, tentam me rotular e dizer que eu fiz campanha ou fiz apoio. Eu desafio qualquer um de vocês a acharem aí, todos que me acompanham, todos que acompanham o meu ministério, me acompanham aqui nas redes sociais, sabem muito bem disso. Nunca me viram levantar a bandeira política partidária, nunca me viram manifestar apoio a partido nenhum, nunca me viram manifestar apoio a político nenhum. Muito pelo contrário, eu bati contra e continuarei batendo contra essa militância política partidária da igreja. A bandeira da igreja é o evangelho. É isso que eu tenho pregado o tempo todo. A bandeira da igreja é o evangelho. A igreja não pode, em hipótese alguma, abrir mão da sua vocação essencial. A igreja não pode, em hipótese alguma, ser fiadora, ser financiadora de nenhum partido, de nenhuma ideologia política, de nenhum político. Ela tem compromisso único e exclusivo com o evangelho. Do Estado, a igreja é consciência, e não parceira, não militante, não conivente. Ela é consciência, e se ela não exerce essa vocação política no sentido de ser consciência do Estado, ela perde sua vocação profética, e perdendo sua vocação profética, ela vai cair naquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se o sal não salgar, para nada presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É isso que eu tenho pregado. Então, é isso que eu vou continuar pregando, é isso que eu continuo falando, é isso que eu continuo anunciando. E, queridos irmãos, se alguém está pervertendo as minhas palavras, se alguém está deturpando o que eu tenho dito, se alguém está querendo me manchar e me descredibilizar, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu sei em quem tenho crido. Eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido e continuarei pregando o evangelho de Jesus Cristo. Se quiser convidar para pregar, convide. Se não quiser, não convide. Se quiser me receber na sua igreja, me receba. Se não quiser, não me receba. Eu não pedi para ser pregador, não pedi para pregar. Comecei a pregar criança, com 7 anos de idade, porque meu pai me forçou a pregar. Quando eu estava com meus 12 anos aproximadamente, nasceu no meu coração uma chama muito forte, uma paixão pelo sermão, uma paixão pela mensagem. E aí, a partir daquele momento, eu passei a pregar com paixão, com fervor, com paixão pelo púlpito, pelo sermão, pela mensagem, pela pregação do evangelho, e venho pregando até hoje, né? Mas nunca barganhei agenda, nunca pedi agenda, nunca troquei agenda, nunca fiz parceria com nenhum pregador, com troca de agenda. Não. Sou pregador do evangelho e pregarei o evangelho aonde quer que eu estiver. Anunciarei o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, só estou dando essa resposta porque a pessoa aí, o irmão, aí perguntou se eu... Por quê, né? Por que eu apoiei quando eu não apoiei. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim: ah, pastor, discordo do seu posicionamento. Eu pergunto: qual posicionamento se eu não dei? Como é que você discorda de um posicionamento que não foi dado, né? Não tem como. Você só pode discordar de um posicionamento que foi dado. Se eu não dei posicionamento, de qual posicionamento que você discorda, né? O meu posicionamento é o evangelho, né?
É o evangelho, eu prego o evangelho, estou anunciando o evangelho. Eu não fiz parceria com ninguém, com candidato, com político, com ninguém. Eu estou pregando o evangelho. E discordo dessa militância política partidária da igreja. Ponto, só isso. Eu só discordo dessa militância política partidária da igreja. A igreja não tem que estar nem de um lado nem do outro. Nem de A, nem de B, nem de esquerda, nem de direita. A igreja é a igreja. E o evangelho é o evangelho. E a política é a política. Entendeu? Só isso. Então, queridos irmãos, é só, como disse, só para dar essa resposta aí, né? O outro irmão está me perguntando aqui, o senhor não esteve no canal 247? Sim, eu dei uma entrevista para o canal 247, sim, eu dei uma entrevista lá. Eu não disse que eu não dei, eu dei sim, concedi sim uma entrevista lá. Mas vai lá assistir a entrevista, assista a entrevista inteira. Foi quase 1 hora de entrevista. O tempo todo eu preguei o evangelho diante de entrevistadores e de repórteres não cristãos. Eu dei testemunho do evangelho, falei de Jesus, falei da igreja, falei da ação social da igreja, do movimento pentecostal assembleano nas periferias, não só da presença pentecostal pregando o evangelho, mas da presença pentecostal assembleana na ação social, trabalhando pela causa dos necessitados, das pessoas carentes. Falei do trabalho social da igreja, falei do evangelho, falei da presença pentecostal como um resgate da dignidade da pessoa humana. Está lá na minha entrevista. Só que, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas tiram conclusões em cima do que o outro falou. Fulano falou o que você disse, então pronto, está dito. E ninguém vai lá assistir, ninguém vai lá ver na íntegra, ninguém vai lá fazer uma análise do todo, né, do contexto. Pega só aquele pedacinho ali, descontextualizado, construindo ali uma outra ideia, uma outra interpretação em cima daquele trecho, jogam por aí e acabou. O que você vai fazer, né? Mas eu tenho consciência do que disse, tenho responsabilidade, tenho convicção do que falei na perspectiva do reino, falei na perspectiva do evangelho. Jamais eu iria dar qualquer testemunho que fosse contrário ao evangelho, que fosse uma agressão ao espírito do evangelho. Jamais. Então, assim, vão lá, tá? A entrevista está lá na íntegra, assistam a entrevista inteira. Assistam a entrevista inteira e tirem as suas próprias conclusões, tá certo? Eu tenho consciência do que disse, estou em paz com o meu coração, em paz com o meu Deus, sobretudo com o meu Deus, em paz com o evangelho, em paz com o espírito do evangelho. Não estou em pecado, não estou envolvido em nenhum escândalo moral. Acho interessante isso, né? Vejo aí eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque não vem o caso, e também a gente precisa ter muito cuidado nesse tempo. Mas eu fico vendo aí tantas pessoas com a vida toda manchada, toda enrolada, pessoas aí com péssimo testemunho, casamento por um fio. Na verdade, alguns casamentos aí é só de fachada, né? Todo enrolado, vida toda torta, sem comunhão com Deus, no púlpito é uma coisa, em casa é outra coisa, um péssimo testemunho, envolvido em escândalos morais, em escândalos de adultério, em tantas outras. Ninguém fala absolutamente nada. Tá tudo certo, é homem de Deus, porque foi lá, porque veio multidão, porque não sei o quê, tá tudo certo. Aí você vem, prega o evangelho, confronta na cara aquilo que está equivocado à luz do evangelho, aquilo que está errado à luz do evangelho. Aí as pessoas querem te diminuir, aí alguém quer te descredibilizar, aí alguém quer te julgar como se você estivesse praticando o maior pecado, o maior escândalo da história da humanidade. Quando eu tenho consciência diante de Deus e diante dos homens, e estou em paz com Deus, com o espírito do evangelho
e com o meu próprio coração, que eu tenho dado testemunho do Evangelho. Eu tenho levantado a bandeira do Evangelho. E é esta bandeira que eu continuarei levantando. É esta mensagem que eu continuarei anunciando. Então, queridos, eu entrei aqui nessa live, não foi nem para falar nada disso, não foi nem para trazer nenhuma explicação de absolutamente nada, eu só estou respondendo aqui essas duas pessoas, esses dois irmãos que fizeram essa pergunta aí, mas não vim aqui para isso. Eu vim aqui mesmo para trazer uma palavra de gratidão a todos vocês que têm orado por mim, a todos vocês que têm enviado mensagens de encorajamento, de entusiasmo, que têm orado, acompanhado o nosso ministério, apoiando o nosso trabalho. E vim aqui para trazer essa palavra de gratidão.